E aí, rapaziada, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Hoje vou fazer um react aqui de um vídeo, o iceberg das teorias das conspirações nos desenhos. Eu gosto bastante desses temas que me traz uma nostalgia boa da minha infância, de algo que eu já não lembro mais assim muito naturalmente. E eu gosto bastante de relembrar com esses vídeos e trazendo algumas teorias no mínimo interessantes. Então vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Trouxe isso aqui para assistir com vocês. Vamos lá. Oi, tudo bem? Hoje eu tô de volta com mais um iceberg pra vocês. Dessa vez vamos explorar a segunda camada do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Essas teorias que sempre estão presentes nos programas, igual a de que todo personagem do Bob Esponja são dependentes de algum químico. E se acostuma que esse iceberg é inteiramente fumação de banana. Inclusive, se você não viu a parte 1, veja. Mas antes de tudo, novamente para quem ainda não sabe sobre os estilos de vídeo de iceberg, aí vai uma breve explicação. Os vídeos de iceberg é a apresentação de vários tópicos e assuntos que são postos em um iceberg, e em que medida que vai ficando mais fundo, mais obscuro e desconhecido vai ficando os fatos. E como esse iceberg é bem extenso, e eu sempre gosto de explicar os tópicos profundamente, me alongando por muito tempo, cada camada desse iceberg vai ser um vídeo, e ao final de tudo eu reúno eles em um vídeo só, belezinha? Mas parando com as enrolações, essa é a parte 2 do iceberg das teorias da conspiração nos desenhos animados. Ó quem chegou aqui pra assistir também. Dá um oi aí, bicho. Oi. O nome dele é bicho mesmo, tá? Eu demorei muito pra dar um nome pra ele e ficou a primeira coisa que eu chamei. É bicho, ele começou a atender como bicho, ficou bicho. É o bicho mesmo, bicho é meu amigão aqui, meu companheiro. A ponto. Já tenho ele há, que é bicho, 4, 5 anos. Peguei filhote. É um amigão, amigo de fé. Do iceberg. A CN City é canônica. A Era CN City, frequentemente chamada apenas de Era City, foi a quarta fase do Cartoon Network, e ela começou em 14 de junho de 2004, substituindo a era anterior chamada de Powerhouse, e foi a principal identidade visual do canal até 2 de abril de 2006, quando começou a Era Yes. E o primeiro programa a ser exibido na Era CN City foi As Meninas Superpoderosas, e a Era recebeu esse nome por causa dos seus famosos bumpers, que se passavam em uma cidade criada em CGI e mostravam personagens do Cartoon Network interagindo um com os outros, e esses bumpers foram produzidos pelo estúdio de animação australiano Animal Logic, e a Era CN City era conhecido por trazer uma nova logo, além de que surgiram mais séries originais do Cartoon Network, que começaram a substituir tanto os desenhos clássicos quanto a maioria dos Cartoons. Por exemplo, nessa era começou a ser exibidos desenhos como a Mansão Foster para os Amigos Imaginários, Hi Hi Puff Ami Ami, A Vida e as Aventuras de Juniper Lee, Acampamento Laszlo, Meu Amigo da Escola é um Macaco, Ben 10, enfim, era muito Clássico desenho Ben bom, 10, e essa hein? com certeza foi uma das melhores eras. Mas acontece que existem pessoas que teorizam que a cidade em que se passam os eventos da CN City é real. E aqui tá o mapa confirmando isso. Brincadeira. Embora todos os programas Ainda bem, exibidos pelo Cartoon bagunça Network que é sejam aquilo. parte do canal, vale a pena destacar que, ao contrário da Nickelodeon, onde os crossovers são mais limitados, o Cartoon Network tem muitos crossovers entre seus programas. Esses encontros variam desde pequenas aparições especiais, porque tem muitos crossovers. Isso aqui é a turma do bairro, né? Se eu não me engano, muita nostalgia. Entre seus programas. Esses encontros variam desde pequenas aparições especiais até episódios inteiros dedicados a isso. E um exemplo recente e marcante é o episódio crossover Nexus, da segunda temporada de OKKO Vamos Ser Heróis, onde vários personagens do Cartoon Network aparecem, mas têm seus poderes roubados pelo vilão Strike. O criador da série disse que esse episódio é um cânone isolado só para esse episódio. No entanto, o episódio se passa na famosa CN City, que eu já apresentei aqui para vocês, que era a cidade onde vários desenhos do Cartoon Network coexistiam, e era cenário dos bumpers do canal. No episódio, até a música tema da CN City toca frequentemente. I'm taking advantage of all of the things this place has to offer, like robots and Reforçando ainda mais a conexão. Fora a icônica música do Cartoon Cartoons, que toca na hora que o Ben vai dar aquele soco e se transforma em vários personagens do Cartoon. Eu acho bem interessante quando a empresa tem vários personagens em desenhos diferentes e elas não colocam cada universo para cada personagem ou cada desenho. Elas fazem as suas animações
interagirem entre si é algo interessante, porque você sente mesmo que aquilo tem um universo. A empresa tem um universo dela, com os seus personagens, sabe? Isso é bastante interessante. I see where you're going with this. It's hero time. You just need a power blast! Muito foda. Além disso, a Era Nudes, outra face do Cartoon Network que não existiu aqui no Brasil, pra gente aqui da América Latina foi Era Nudes. exibida Era Tunics, que inclusive é muito melhor, também apareceram nesse episódio, sugerindo que o crossover Nexus acontece dentro da CN City. E isso sugere que a CN City serve sugerindo que o crossover Nexus acontece dentro da CN City, e isso sugere que a CN City serve como um mundo central para todos os desenhos do Cartoon Network, de onde eles podem entrar em seus universos originais. Se liga na prefeitura de Townsville, a casa do Finn do Jake, as indústrias Acme, o QG da turma do bairro, a casa do Chowder, que de verdade mesmo, eu considero uma boa Nossa, teoria. QG da turma do bairro é Os clássico personagens demais. principais de Bob Esponja representam os 7 pecados capitais. Pronto, na camada anterior a gente falou sobre os personagens estarem sob efeitos de químicos e agora eles são 7 pecados capitais. Os fãs de Bob Esponja realmente gostam de uma Pessoal, tem muito teoria, né? tempo, né? Enfim, algumas pessoas que assistem Bob Esponja encontraram semelhanças entre os personagens da série e os 7 pecados capitais, que são a preguiça, a gula, o orgulho, a luxúria, a ganância, a inveja e a ira. Impossível não se lembrar de Fullmetal Alchemist, meu anime favorito. E ao longo das E de muita situações gente, vividas né? por cada Muita personagem gente. da série, eles demonstram comportamentos que podem associar eles a um dos 7 pecados capitais. O primeiro deles é o Patrick, que de acordo com a teoria É a preguiça. Certeza que é a preguiça. Vamos ver. representaria Esse umbigo dele aí não tá um bocado assim estranho? Não sei, mas vamos lá. preguiça. E esse é um dos mais fáceis de se associar, com ele sempre fazendo nada nos episódios, sem vontade alguma e não tendo esforço pra nada, ganhando até mesmo um troféu por fazer absolutamente nada, no episódio O Grande Fracassado Cor-de-Rosa da segunda temporada, além dele sempre falar de uma maneira lenta e arrastada, como sempre tivesse cansado. O Gary representaria o pecado da gula, que de acordo com a teoria, a ideia é de que o Gary passa boa parte do tempo de tela dele comendo. Na Faz quarta sentido. temporada, no episódio Cadê esse caracol, o Gary chega até a fugir de casa porque ele não tinha sido alimentado. Acho que teve uma vez, se eu não me engano, parece que ele comeu a casa. Comeu o abacaxi. Se eu não me engano, eu acho que foi algo assim. Fora que frequentemente é mostrado que ele parte come da muito. Em variações da teoria, a senhorita Puff seria a representação da gula, por ela gostar bastante de comida. Porém, ela não é vista sempre comendo, e a Mas principal ela também característica não é um- dela é passar raiva com Bob Esponja. De Não é maneira um fácil, o Plankton representaria a Personagem inveja, que tá muito recorrente na obra. O Plankton é a inveja, de certeza. já que toda a vida dele gira em torno de tentar roubar a fórmula no hambúrguer de Siri do seu siriguejo. E quase todo episódio que ele aparece é sobre tentar roubar a fórmula. Ou ele em algum momento cita em querer roubar a fórmula. Ou então ele deixa explícito a inveja dele em relação ao seu siriguejo, já que o balde de lixo é um restaurante falido. De maneira fácil Balde de também, lixo, o seu né? siriguejo representaria a ganância, já que ele tem um amor bem grande por dinheiro e bens materiais. Com isso sendo usado como piada várias vezes ao longo da série, com ele literalmente fazendo qualquer coisa por dinheiro, independente se isso é perigoso ou não. E ele sonha várias vezes com dinheiro nos episódios. O cara, ao invés de contar carneirinhos, ele conta dinheiro, meu irmão. O cara Ele tá errado. ganancioso. O Lula Molusco seria o próximo, com ele representando o pecado da ira, que a gente pode observar como ele odiando praticamente tudo e todos à Da sua ira? volta. E esse é até fácil de associar, já que quase sempre o Lula Molusco tá sentindo raiva, geralmente direcionado ao Bob Esponja ou Patrick. Acho que o Lula Molusco parece muito aqueles velhos ranzinza da rua, sabe? Acho que quase toda rua tem aquele velho ranzinza que... E aquele velho ranzinza que reclama de tudo e nada nunca tá bom. Meu avô era um pouco assim.
Trick. Naquele episódio dos super-heróis da 4ª temporada, por exemplo, o herói dele é um vulcão que explode toda vez que ele sente raiva. A Sandy representaria o orgulho. Embora diversas vezes os outros personagens demonstrarem orgulho excessivo, a teoria liga ela diretamente a Sandy, já que ela é altamente competitiva e tem um orgulho bem grande das suas origens texanas, com ela até mesmo fazendo uma música pra isso. Fora que ela se vangloria muito de suas habilidades atléticas e da sua inteligência em ser cientista, não sendo nem um pouco humilde em relação a isso. E por último temos o Bob Esponja, que na teoria ele representaria a luxúria, que na minha cabeça não faz muito sentido. A luxúria? Na minha cabeça também não faz muito sentido. Porém, a teoria explica que a associação nesse caso é diferente, e é vista como um amor excessivo pelos outros. Nada de coisas salientes ou algo do tipo. E nesse caso, realmente esse pecado se encaixa perfeitamente. Mas a luxúria tem algo a ver com o amor? Eu não consigo fazer muito essa associação, sabe? Mas acho que a luxúria seria mais desejo e... Bom, vamos ver. No Bob, com ele demonstrando um amor imenso e incondicional com praticamente todos os personagens da série, mesmo com aqueles que nem gostam dele, igual o Lula Molusco. Além disso, a luxúria poderia ser interpretada como uma vontade intensa de ser amado do Bob Esponja, sem se importar com as consequências. E isso pode ser reparado na relação dele com o Lula Molusco, que na maioria das vezes o amor do Bob não é correspondido. Em outras variações da teoria, esse pecado seria a Pérola, com ela sempre buscando um namorado na série. Porém, isso é tudo teoria da conspiração e não tem nada confirmado pela série. Oi novamente, pessoal. Eu queria pedir ajuda de vocês numa coisa. Vocês que estão usando o celular para ver o vídeo, aí embaixo na seção de comentários, você arrasta pro lado a seção de comentários e vai ter a mecânica de... Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link pro canal e pro vídeo do mano. Hypar. Eu queria fazer um teste para ver se essa mecânica de hypar realmente funciona. Então é só você arrastar pro lado e clicar no botão hypar e hypar com 170 pontos, que já vai estar me ajudando demais e vai ajudar eu a descobrir se realmente funciona. E claro, se tu puder deixar o like também, eu agradeceria demais, belezinha? Lincoln Loud foi adotado. Lincoln Loud é o nome do protagonista da série animada The Loud House, uma série original criada em 2016 pelo diretor americano Chris Savino para o Nickelodeon. Faz o L de Loud, não tem nada a ver. E bem, na série o Lincoln ele é o filho do meio, uma família composta por 11 filhos, e a série gira em torno da vida dele contando sobre o seu dia a dia caótico de viver em uma família tão grande e de ser o único filho homem. Cê tá doido, imagina o estresse. E o fato do Lincoln ser o único menino dos filhos e também ser o único com cabelos brancos entre os irmãos, em que todos eles têm cabelos que variam do tom loiro até o castanho, levanta uma dúvida entre os fãs da série. Será que Lincoln era adotado esse tempo todo? Além disso, ao decorrer da série, outros pontos reforçam ainda mais essa dúvida. Por exemplo, no episódio Não é um Loud da 2ª temporada da série, o Lincoln ele se depara com a falta de informações no seu livro de recordações, que deveria conter fotos de seu nascimento e detalhes sobre sua infância. E por causa dessa falta de informações, ele vai perguntar aos seus pais detalhes sobre a infância dele. E eles acabam agindo de uma maneira bem estranha, e os dois sempre dão respostas diferentes. E depois disso, ele vai perguntar para suas irmãs sobre. Porém, elas acabam falando nada com nada, o que aumenta ainda mais as suspeitas de que estão escondendo algo dele. A Lane, por exemplo, diz que o Lincoln foi trago por uma águia. O Lincoln ele faz várias comparações com personagens de filmes e teoriza que ele não pode ter nascido, mas sido feito ou trocado. Esse cabelo branco dele poderia ter sido algo hereditário, vindo de algum antepassado. Daí surge o avô dele, que tem um cabelo até bem parecido. Se esse for realmente o avô dele, pode ser. Com o do Lincoln. Porém, o fato dele ter cabelo branco é explicado por causa do envelhecimento. E o Lincoln ainda é novo, então não faz sentido ele ter cabelo branco. Mas o formato do cabelo você vê que é o mesmo. Mas cabelo branco pra uma criança também não é muito comum, né? Além disso, o Lincoln não se parece nada com os pais dele, nem com a mãe, nem com o pai. O Lincoln tem até sardas, coisa que ninguém da família dele tem. Além disso, algumas falas de seus pais, em episódios específicos, são interpretadas de maneira suspeita. Em uma cena, a mãe de Lincoln, Rita, diz que ele nasceu na beira de uma estrada, que para teóricos é uma explicação improvável e bem exagerada. Os fãs que defendem a teoria também apontam que o melhor amigo de Lincoln, Clyde, é adotado, o que torna a ideia de adoção presente no universo da série. E isso para eles reforça a possibilidade de que Lincoln também pode ter sido adotado, mas os seus pais adotivos mantiveram isso em segredo. Porém, apesar de todos esses argumentos, isso é apenas uma teoria, e não tem nenhuma confirmação oficial dos criadores da série sobre o fato do Lincoln ser adotado. Porém, eu admito que essa teoria é bem forte.
Teoria da pele do Bob Esponja. Bom, essa Skin Theory, ou teoria da pele, se originou de um vídeo bem longo e detalhado postado no YouTube, no canal Doug Wolver, e que acabou ficando bem famoso na comunidade, contando atualmente com mais de 10 milhões de visualizações. E a teoria basicamente foca em todas as vezes em que os personagens de Bob Esponja removem suas peles, usam fantasia de outros peixes ou personagens, entram nos corpos de outros personagens, igual daquela vez que o Bob Esponja entrou no casco do seu sirigueijo, removem partes do corpo e coisas desse tipo. E tudo isso aconteceu mais frequentemente nas primeiras 4 temporadas, que foram escritas e supervisionadas. Eu não lembro disso, não. E tudo isso aconteceu mais frequentemente nas primeiras Olha o dente, olha lá o dentinho. 4 temporadas, que foram escritas e supervisionadas pelo próprio Hillenburg, o criador da série. E, inclusive, isso tudo aparentemente foi inserido de propósito pelo Hillenburg, já que depois da 3ª temporada ele quis parar a série, encerrando ela com um filme de 2004. Porém, a Nick queria mais episódios e mais dinheiro, obviamente, e ele acabou saindo do cargo de escritor e ficou apenas supervisionando na 4ª temporada, e depois ele saiu de vez da produção. Então, o fato dessas trocas de pele e parte de corpos estarem mais presentes nas primeiras 4 temporadas é coisa do criador. Inclusive, depois que ele saiu, o Bob Esponja decaiu demais. Hoje em dia, esse Bob Esponja que é exibido são apenas sobras de um desenho que um dia já foi bom. Na minha humilde opinião, é claro. Enfim, o autor da teoria É o que divide opiniões, né? Porque o pessoal que assistia Bob Esponja há 10 anos atrás, não creio que assista assiduamente Bob Esponja hoje em dia, sabe? É mais para aquele público mais infantil. Então teve que se adaptar a esse novo público. Isso acontece com muitas obras, muitas obras. teoria apresenta 3 explicações sobre o porquê existe tantas coisas relacionadas à pele e corpo na série do Bob Esponja. A primeira é o aspecto ritual. Essa teoria compara o uso de máscaras por nós humanos com o que os personagens de Bob Esponja fazem, sugerindo que eles usem essas fantasias para representar deuses e espíritos, além de afastar demônios. Portanto, os personagens poderiam estar usando essas fantasias para se livrar do holandês voador, que é a figura mais próxima de uma entidade sobrenatural na fenda do biquíni. A segunda teoria é o elemento da psicose em massa. Essa ideia fala sobre como um grupo de pessoas podem enlouquecer ao mesmo tempo, sem uma explicação clara. Inclusive já teve casos desse que aconteceu na vida real. Em 1500... Mas será que isso tudo, o que pode ser, será que o criador da história, o criador do desenho, olhou assim, vou criar aqui um desenho para colocar histeria em massa e todas essas teorias? Parar um pouco para pensar qual seria o objetivo do criador em colocar essas pautas dentro do desenho, ou se não é só uma teoria que dá pano para manga, mas que não tem nada realmente disso no desenho, ou se tem, é algo a se pensar do porquê o criador colocou, né? 1818, em Strasburgo, na França, por exemplo, aconteceu a dança de São Vito, conhecido também como a praga da dança, em que uma mulher começou a dançar em público e logo depois várias pessoas estavam dançando junto com ela, e eles ficaram nessa por semanas, e o pior é que não tinha música nenhuma, e muitas pessoas apresentaram exaustão extrema, desidratação e até mesmo morreram devido a isso, e na época pensaram em ser um tipo de maldição ou algo do tipo. Enfim, isso explicaria a teoria da pele de Bob Esponja, sugerindo que todos os personagens da série enlouqueceram juntos, e por isso fazem essa prática. E por fim, não acredito que seja essa, porque você vê que eles têm uma sociedade, não é algo como se tivesse todo mundo em uma histeria. Eles têm uma sociedade que funciona, tem comércios, tem o hambúrguer de Siri, tem a história do Plankton, que tem outro restaurante, eles têm a autoescola, tem a Cindy. Então, eles têm uma sociedade bem elaborada ali, não é algo como se fosse uma histeria coletiva. Não creio que seja essa hipótese, essa teoria não faz muito sentido para mim. Sim, temos a hipótese dos humanos fantasiados, que diz que os personagens de Bob Esponja não são realmente criaturas marinhas, mas sim humanos disfarçados. Isso significaria que a fenda do biquíni não existe de verdade, e tudo aquilo não se passa apenas de um show. E isso explicaria muitas situações absurdas no programa, que seriam difíceis de justificar, igual os personagens usando fogo debaixo d'água, ou bebendo água. E eu acredito que isso é... Tem a questão
do desenho, né? De ser um desenho, ser algo bem caricato. E é algo pra. É. Vamos terminar de ver aqui. Apenas o estilo de piada que o criador da série gostava de fazer. Porém, as teorias Né, nessa cena do. Que o Bob Esponja faz uma fogueira ali e tá se aquecendo com o Patrick. Eu lembro desse episódio. Acho que o Patrick, o Bob Esponja, lembra o outro que não dá pra fazer fogueira debaixo d'água. E a fogueira apaga bem na hora. É algo muito. É algo a se pensar. teorias Também. faziam ter sentido, mas vale a pena lembrar que são apenas teorias. Pink é um gênio e o cérebro é louco. Pink Cérebro é o nome de uma série animada americana produzida pela Warner Bros. E lançada originalmente em 9 de setembro de 1995. E ela fazia parte do universo dos Animaniacs. Inclusive, foi de lá que eles vieram. E a série girava em torno de 2 ratos de laboratório. O mais baixinho se chamava Cérebro, que era mais mal-humorado e inteligente. Enquanto o mais alto se chamava Pink, que era mais ingênuo e burro. Inclusive, por serem ratos cobaias, eles viviam em um laboratório, que pertencia às indústrias Acme. Uma empresa frequentemente presente nos desenhos da Warner Bros, conhecida por produzir armas e explosivos usados, por exemplo, pelo Coyote contra o Papaléguas. Enfim, por se tratar de um desenho um pouco antigo, exibido originalmente até 98 e reexibido anos depois por algum tempo, creio que muitos não assistiram Pink Cérebro. Porém, cada episódio do desenho era marcado pela clássica pergunta do Pink: Cérebro, o que vamos fazer essa noite? E o Cérebro sempre respondia: Vamos dominar o mundo. a mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo. E a série era exatamente sobre isso, o Cérebro fazendo planos mirabolantes para dominar o mundo e o Pink tentando ajudar ele. E por isso que passamos a série inteira acreditando que o inteligente é o Cérebro e o Pink, coitado, era só o assistente burro dele. Porém, depois de um tempo as pessoas começaram a se perguntar: será que o Cérebro é realmente o mais inteligente dos dois? E daí surge a teoria: Pink é o verdadeiro gênio e o Cérebro é apenas um louco. A mais famosa foi proposta por essa usuária do Reddit em 2012, e ela começa a teoria analisando a música tema do desenho. Um é gênio e o outro é imbecil, sem especificar qual dos dois é o gênio. Claro que o óbvio era pensar que o Cérebro é o gênio, porém a teoria sugere que ele é inteligente, mas não o suficiente para dominar o mundo, o que explicaria por que seus planos sempre falhavam. E as suas ideias de dominação mundial são frequentemente absurdas, como no episódio Brain Song da segunda temporada, onde ele tenta criar o filme mais emocional do mundo, para manipular as pessoas e dominar o mundo, mas o plano dele acaba falhando e ele acaba se tornando uma piada. Por outro lado, o Pink teve mais sucessos. No episódio Pink Explain da terceira temporada, o Pink consegue as chaves de todos os países do mundo, como presente de aniversário pro Cérebro. E apesar de dominar o mundo com sucesso, ele entrega as chaves ao Cérebro, que estraga tudo ao ser mal educado. E isso demonstraria pra gente que o Pink poderia superar o Cérebro a qualquer momento, mas prefere não fazer isso. No episódio Project Brain da quarta temporada, a qualquer momento, Rapaz. Será que tem um presidente que é um rato ali? Tá vendo isso aqui? E o que é isso aqui? mas prefere não fazer isso. No episódio Project Brain da quarta temporada, é revelado que os dois passaram pelos mesmos experimentos de aprimoramento mental que tornaram tanto o Cérebro quanto o Pink mais inteligentes. Além disso, o Pink, apesar de não falar antes, também começa a falar após os experimentos, o que indica que ele é mais inteligente do que a média dos ratos. Ele apenas expressa essa inteligência de forma diferente e mais divertida, e não fazendo planos malucos para dominar o mundo. A teoria sugere ainda que no episódio Lego My Ego da terceira temporada, o Cérebro revela que seu verdadeiro desejo não é dominar o mundo, mas sim voltar pra casa, que é uma lata com a imagem do mundo. E isso implicaria que sua Pera, esse é o Pink e o Cérebro antes dos experimentos? Eu não lembro desse episódio, não. busca por dominação mundial nunca foi um objetivo real, foi apenas uma espécie de fachada. Por outro lado, a teoria sugere que Pink pode estar agindo de forma ingênua ou menos inteligente porque ele quer, para se divertir e aproveitar a vida de uma maneira mais leve. E assim, o Pink poderia saber que é inteligente, mas decide não usar essa inteligência para se envolver em planos complicados ou sérios. Ele prefere todo galã, hein? ter uma vida mais leve e divertida. E essa teoria tenta trazer a perspectiva de que o fato do Cérebro sempre querer dominar o mundo não reflete o verdadeiro poder dele, mas sim suas inseguranças e desejos. Pô, cara, no momento que eu tô gravando esse vídeo eu tô gripado, minha voz tá uma merda, eu tô fanho e tá difícil. Porém, embora essa teoria tenha ficado bem famosa entre os fãs, o criador da série, Tom Ruegger, refutou ela, dizendo que na própria abertura da série, o Pink e o Cérebro passam em Já caiu por terra. Se o próprio criador
da série já disse que não é, então não é. Raio-X, que mostra que o cérebro tem um crânio bem complexo, enquanto a cabeça do Pink é praticamente vazia. O Ruger também mencionou que na abertura, o cérebro ele escreve equações no quadro, enquanto o Pink aparece usando uma camisa de força, reforçando quem realmente é o gênio e quem é o imbecil, ou louco. E embora o próprio criador da série tenha negado a teoria, ela ainda continua bem famosa entre os fãs, que ainda acreditam nela. Aladdin se passa em um mundo pós-apocalíptico. Bom, aparentemente essa é uma teoria muito popular entre os fãs da Disney, e ela propõe que o mundo de Aladdin não se passa em um passado antigo, como muitos igual eu imaginava, por ele ter uma estética voltada para o Oriente Médio antigo, mas sim em um futuro distante, em um cenário pós-apocalíptico. E a ideia Essa eu não tinha ouvido ainda não. Vamos ver qual é a explicação pra isso. se baseia nas várias referências fora de época feitas pelo gênio, especialmente suas imitações de celebridades. Isso que é o Arnold? Do século XX, e só fala depois de sair da lâmpada, dizendo que 10 mil anos lhe darão torcicolo. Mas enfim, o ponto central da teoria é que o gênio, por estar preso por tanto tempo, não deveria ter conhecimento das moedas e referência do século XX, a menos que estivesse vivendo em um futuro. Elvis. Faz sentido. Faz bastante sentido. Como é que ele saberia de algo que não aconteceu ainda? A menos que ou ele tenha contato com o futuro e presente e o tempo não faça diferença nenhuma pra ele, ou ele já pegou referência de algo que já aconteceu, né? Onde a cultura do passado, no caso do século XX, fosse reconhecida. Além disso, o fato do gênio mencionar que o estilo do Aladdin é muito século III sugere que ele tem uma noção de diferentes eras, o que reforça a ideia de que Aladdin se passa milhares de anos no futuro, no mínimo no ano 10.300. E por fazer Isso já tá referências feito, a pessoas famosas do século XX, assim como Arnold Schwarzenegger ou Jack Arranhando Nicholson, a isso cama. colocaria a data de Aladdin ainda mais pra frente, o que significaria que ele se passa em algum momento após o ano 11.970. E a teoria também tenta explicar os elementos mágicos da história como restos de uma civilização tecnologicamente avançada, que foi destruída por uma guerra nuclear. Por exemplo, o tapete voador, que é muito usado no desenho, não é apenas um tapete mágico, ele é um resquício da tecnologia de pairar no ar, que foi escondido na Caverna das Maravilhas, provavelmente para manter ele seguro das próximas guerras nucleares, que transformou o mundo em um grande deserto vazio. Da mesma forma, o papagaio Iago não é apenas mais um animal que fala da Disney, ele seria o resultado de uma sociedade tão obcecada com seus animais de estimação que eles desenvolveram uma tecnologia para entender cada pensamento de seus animais. Outra alternativa seria uma mutação causada por radiação nuclear, por causa da provável guerra. Agrabah, que é o local onde se passa Aladdin, nem é um lugar real na história do Oriente Médio. Em vez disso, se acredita que esse nome seja uma mistura de nomes como Egito, Arábia e Afeganistão, usados de forma geral, já que países não são tão importantes em uma realidade alternativa pós-apocalíptica. Os defensores da teoria, além de usar o filme como base, eles também usaram o jogo de Aladdin, que foi lançado originalmente em 92 para várias plataformas, em que no jogo é possível encontrar ossos teoricamente E essa plaquinha de stop aí, acho que no tempo não tinha carro também, né? dos mortos da guerra nuclear e placas de trânsito enterradas do século XX, e até mesmo bombas nucleares que não foram detonadas na guerra. E outro ponto interessante é que na Caverna das Maravilhas tem um monolito bem grande do Nintendo Wii. Será que é um Wii? Embora não faça muito sentido, ajuda a reforçar que Aladdin não se passa no passado, e sim no futuro. Porém, o próprio autor da teoria não acredita nela. Ele diz que o gênio tem uma maneira diferente de perceber o tempo, e que suas menções ao passado e ao futuro são apenas uma parte da sua personalidade maluca. Além disso, ele sugere duas teorias mais simples. Uma que o filme realmente acontece no passado, porque Tá, essa teoria tá me convencendo, principalmente por causa das imagens de coisas do futuro, supostamente, que se passam no jogo, por exemplo, que tem ali no jogo, presente no jogo, e as referências que o gênio tem de coisas que supostamente não eram para ter acontecido ainda. a Bela leu um livro sobre Aladdin em A Bela e a Fera, e outra é que a história de Aladdin foi criada pelo mercador no começo do filme para vender uma lâmpada velha. Danny Phantom é o Timmy Turner. Sempre Bom, tem, essa é uma teoria bem famosa entre quem assiste os Padrinhos Danny Mágicos Phantom. e apresenta uma possível conexão entre o universo dos Padrinhos Mágicos e Danny Phantom. Além dos dois desenhos passarem na Nickelodeon, eles foram criados pela mesma pessoa, o animador americano Butch Hartman.
e até por isso os dois desenhos tinham estética e traços bem parecidos. Bom, segundo a teoria, Timmy Turner, o protagonista de Padrinhos Mágicos, teria feito um desejo para se tornar Danny Phantom, e a teoria começa desmentindo a noção de que as crianças perdem seus Padrinhos Mágicos ao completar 13 anos. Na verdade, em um episódio filme de Padrinhos Mágicos chamado Channel Chaser, fica explícito que as crianças perdem seus Padrinhos Mágicos quando se tornam adultos, e deixam de acreditar em magia, algo que acontece mais perto dos 18 anos de idade. Quando a gente começa a perceber que a vida é uma merda, que não tem magia nenhuma e que tudo se resume a pagar boleto... Enfim, Eu lembro de uma teoria que eu já vi sobre os Padrinhos Mágicos, que o Cosmo e a Wanda são, na verdade, antidepressivos pro time, que os fazem feliz. Essa teoria acho que é a mais conhecida, né, do mestre Danny Phantom, eu não sabia, não. E nessa ideia, a teoria sugere que, em algum momento, Timmy Turner, agora ciente que perderia seus Padrinhos Mágicos ao crescer, faz um desejo a um gênio, e não ao Cosmo e a Wanda, para se tornar alguém que pudesse lidar melhor com os desafios da vida, sem a pressão de seus amigos e familiares. E esse desejo teria transformado Timmy Turner em Danny Phantom, e as pessoas em sua vida também foram transformadas. O AJ e a Tot se tornaram Tucker e Sam, o Chester virou o Dash, e a Trixie virou a Paulina. É bem parecido, né? Os personagens ali que rodeiam o personagem principal são praticamente os mesmos, só que um pouco mais velhos. Tem outra alternativa que fala que o verdadeiro desejo de Timmy foi se esconder tão bem que nem Jordan, o poderoso guardião das regras do mundo das fadas, pudesse encontrá-lo. Aí daí ele teria se tornado Danny Phantom e todo o universo dele foi criado. Enfim, além disso, a teoria propõe que o mundo dos Padrinhos Mágicos foi invadido por fantasmas, que fortalecidos pela energia ectoplasmática, conseguiram dominar o lugar. E daí os Padrinhos Mágicos teriam sido transformados em fantasmas e se refugiado na Zona Fantasma, uma dimensão separada do mundo real. E a teoria também explica que elementos dos Padrinhos Mágicos estão conectados ao conceito de ectoplasma e à maneira como os fantasmas funcionam em Danny Phantom. E isso inclui a ideia de que os Padrinhos Mágicos, ao serem aposentados entre aspas, ou esquecidos pelas crianças que crescem, não morrem de verdade, mas passam para outra forma de existência, como fantasmas. E no final a teoria sugere que o próprio Timmy Turner vive em uma dimensão paralela, o que explicaria por que os eventos de Padrinhos Mágicos são tão diferentes e caóticos, sem grandes consequências ao longo prazo. Tudo é mandado para outra realidade paralela, que na minha visão é semelhante ao que acontece com o MCU, quando alguém viaja no tempo, em que linhas de realidades paralelas são criadas. E isso também explicaria o crossover entre Jimmy Neutron e Padrinhos Mágicos, o Jimmy Timmy Power Hour, como uma forma de unir diferentes realidades e universos da Nickelodeon. E seguindo essa linha, o desenho de Danny Phantom só existe graças ao pedido do Timmy Turner. Porém, como quase toda teoria de desenhos, essa teoria foi negada pelo próprio Butch Hartman, o criador de Padrinhos Mágicos, em um vídeo postado por ele mesmo no YouTube há 6 anos atrás. Eu acho que também a semelhança dos personagens é mais uma referência do que algo concreto que seja o mesmo personagem. Talvez não queriam pensar demais em criar um personagem novo, só não vai aproveitar a mesma ideia, o mesmo conceito. Pegaram o mesmo conceito, deram Ctrl+C no conceito, Ctrl+V no conceito, mudaram aqui a estética um pouquinho e fizeram uma outra história. Acho que funciona com muitos desenhos que tem por aí. Em que ele nega a teoria, porém ele menciona o porquê das pessoas acreditarem nessa teoria. Ele menciona a semelhança entre os dois desenhos, como personagens e elementos do enredo, que podem parecer semelhantes, como o mundo das fadas dos Padrinhos Mágicos e a Zona Fantasma de Danny Phantom. Além disso, ele brinca sobre a possibilidade de Timmy Turner ter criado o universo de Danny Phantom, ao desejar se esconder tão bem que nem Jordan e Von Estranho pudesse encontrar ele. Então não é real e sim apenas uma teoria. Scooby-Doo está ambientado em uma depressão econômica. Scooby-Doo todo mundo conhece e eu nem preciso explicar sobre ele, né? Enfim, essa é apenas mais uma das diversas teorias sobre Scooby-Doo. A teoria sugere que o desenho animado original de Scooby-Doo se passa durante um período de depressão econômica, o que explicaria por que todos os lugares que os personagens visitam são altamente degradados. E essa depressão... Tá. Eu não sei, mas se colocasse o universo de Scooby-Doo, assim, em uma metrópole, em uns lugares muito agitados, e eu acho que perderia a imersão daquele de mistério e terror, que é o que o desenho quer entregar, sabe? Eu acho que é mais pela ambientação que o desenho tem que ter pra dar aquele clima, tipo Dark Souls 1, sabe? Quem já jogou sabe. Pra mim é o meu preferido, Dark Souls 1, por causa
da ambientação, a desolação, te coloca ali naquele universo que te envolve na história e que tem tudo sobre o contexto. Faz sentido pro contexto da história. Vamos continuar aqui. A pressão econômica foi tão severa que afetou até mesmo as pessoas famosas, como celebridades, professores e atletas, assim como especialistas em área de robótica e efeitos especiais. E devido a essas dificuldades, muitos indivíduos que normalmente teriam carreiras respeitáveis se dedicaram à vida do crime. Tá. Faz sentido? Faz, mas acho. Questão de colocar pessoas importantes para a história no papel de monstros. Acho que é algo para dar mais profundidade, para dar mais um impacto quando for desmascarado, sabe? E não colocar alguém aleatório, sabe? Acho que não daria o mesmo impacto quando tirasse a máscara. Acho que é por isso que eles colocar alguém realmente relevante no episódio para ser o monstro. Para ganhar a vida, frequentemente se disfarçando de monstros para escapar da culpa. Além disso, essa teoria sugere que os personagens adolescentes nunca são vistos na escola, pois todas as escolas teriam fechado devido à crise. E o fato de que o grupo está sempre viajando em sua van, sem um destino claro, sugere que eles podem estar sem teto e vivendo dentro da máquina de mistério. E o fato do desenho do Scooby-Doo estrear originalmente em 1969 pode ajudar a explicar essa teoria. Bom, durante a década de 50 e 60, os Estados Unidos viviam uma era chamada de décadas de ouro, que foi um momento pós-guerra que os Estados Unidos prosperou bastante na economia, aumentando o padrão de vida dos americanos. Porém, na década de 70 o jogo virou e o país entrou em uma grande crise, com grandes inflações e alto índice de desemprego. E a crise do petróleo ajudou nessa crise, e muita gente passou por dificuldades, e talvez nesse contexto que Scooby-Doo foi inserido. Greg é um sociopata. O Greg é o protagonista da série de livros Diário de um Banana, uma obra que foi escrita pelo escritor americano Jeff Kinney, e essa série de livros gira em torno do Greg narrando a sua vida e os desafios. Acho que esse livro fez bastante sucesso, né? Até porque tem muito sequências de Diário de um Banana. Tinha um amigo meu que tinha um monte de livros de Diário de um Banana. E frustrações do dia a dia, principalmente relacionados à escola, amigos, família e as tentativas dele de ser popular. Porém, antes de irmos para a teoria, eu preciso explicar o que é um sociopata, até porque nem eu sabia o que era um exatamente. O sociopata é alguém que não se importa com o sentimento dos outros e não segue as regras sociais. E eles podem mentir, manipular, machucar as pessoas, tudo isso para conseguir o que querem, sem sentir culpa ou remorso. E eles também têm dificuldades em manter amizades ou relacionamentos porque só pensam em si mesmos. E se você assim, procure ajuda, por favor. E assim como o título do tópico fala, existe uma teoria que diz que Greg tem transtorno de personalidade antissocial, ou mais comumente conhecida sociopatia. E essa teoria aponta vários eventos e ações do Greg ao longo da franquia que mostram esses traços sociopáticos de Greg, dele manipulando e prejudicando outras pessoas apenas para o seu benefício. O primeiro evento citado é o incidente dos ovos podres, em que no quinto livro, A Verdade Nua e Crua, lançado em 2010, inclusive eu li esse livro inteiro, o Greg pega vários ovos em uma festa de aniversário, mas como ele não gostou, ele esconde eles em uma planta de plástico. E com o tempo os ovos apodreceram e causou um mau cheiro. E depois os donos da casa sentem a podridão e não conseguem identificar de onde vem aquele cheiro. Eles até contratam profissionais que mesmo assim não conseguem achar e até se mudam de casa por causa do cheiro. E durante esse tempo todo o Greg sabia que a culpa era dele, mas não disse nada, deixando que a situação piorasse, chegando ao ponto das pessoas se mudarem. O segundo evento é a campanha suja para ser tesoureiro, em que no segundo livro, Roderick é o cara, lançado em 2008, em vez de fazer uma campanha justa para ser o tesoureiro da escola, o Greg espalha boatos e desenhos para difamar o oponente dele, mostrando que ele não se importa em prejudicar os outros, contanto que isso o beneficie. O terceiro evento é a manipulação durante a peça escolar, em que no primeiro livro da série, lançado em 2007, o Greg manipulou uma situação em que seu irmão mais novo, o Manny, grita durante a peça, e ele faz parecer que o Manny, que tava gritando pra ele, ficasse gritando pra outro menino, que acaba sendo ridicularizado, enquanto Greg se sente aliviado por não ter sido o alvo. Fora as vezes que ele demonstra uma falsa bondade, em que embora às vezes Greg pareça fazer coisas gentis, como convidar familiares para o seu aniversário ou ajudar a limpar a neve, ele faz isso com segundas intenções. Ele convida os familiares para aumentar o número de presentes que ele vai ganhar e ajuda a limpar a neve para ganhar presentes melhores de Natal, e convida sua avó para jantar apenas para que seu pai não fique bravo com ele. Isso me faz lembrar daqueles belíssimos momentos em que você está prestes a... Olha, quiser virar um manipulador, sociopata, olha Diário de um Banana.
apanhar, mas aí chega visita na sua casa e você fica salvo. Uma coisa boa! E também tem as vezes que ele se aproveitou do seu melhor amigo Rowley, que é um dos exemplos mais fortes da teoria, em que Greg frequentemente manipulava Rowley e maltratava ele, como quando ele coloca peso debaixo de um travesseiro para que Rowley chutasse e machucasse o pé. E ele também deixa Mano. O cara realmente não bate muito bem da cabeça não, né? Rowley assumir a culpa por algo que ele mesmo fez, resultando em Rowley perdendo seu trabalho como patrulheiro da escola. E por último, temos as vezes que ele demonstrava prazer em machucar os outros, em que a teoria aponta que Greg raramente dá risada ao longo da série, exceto nos momentos em que ele está prejudicando ou manipulando alguém, e isso sugere que ele sente prazer em causar sofrimento aos outros. E existem vários outros exemplos que ajudam a confirmar ainda mais essa teoria, que embora ela seja bem conhecida e vários fãs acreditem nela, o próprio Jeff Kinney nunca definiu Greg como um sociopata e negou essa teoria, em que em uma entrevista com algumas perguntas no... E aí, o que vocês acham? Colocando assim, acho que quem lê o livro, quem lê os livros, talvez ali lendo não tenha a mesma ideia, mas olhando com um escopo mais de fora assim, por exemplo, eu não fazia ideia. Já li algumas coisas sobre Diário de Banana, mas eu não fazia ideia que o protagonista era assim, sabe? Então acho que olhando um pouco mais de fora, você tem uma ideia diferente e você consegue ver o que realmente se passa ali no Diário de Banana. Vamos ver o que o produtor disse. No Reddit, o Kinney ele negou essas interpretações, explicando que Greg é apenas um garoto bagunceiro, e ele afirmou que muitas das coisas que Greg faz nos livros são inspiradas em suas próprias experiências de infância e nas travessuras comuns Travessuras comuns. Travessuras comuns. que muitas crianças cometem. Cosmo e Wanda são apenas assim. os antidepressivos de time. Essa teoria dos padrinhos essa mágicos sugere que bem o Cosmo conhecida. e a Wanda na verdade pode ser uma metáfora para os antidepressivos ou outros medicamentos usados por time, em vez de fadas reais. O ponto de partida é que a vida de Timmy Turner é difícil. Ele tem pais negligentes, uma babá chata e cruel e um professor obcecado em capturar suas fadas. E a teoria propõe que Timmy, por estar sofrendo de depressão e ansiedade, não tem fadas de verdade, mas que Cosmo e Wanda são personificações dos antidepressivos que ele toma para lidar com sua vida merda. Enfim, segundo a teoria, Cosmo representaria o medicamento Zoloft, que é o nome comercial da sertralina, e a Wanda seria o Prozac, que é o nome comercial da fluoxetina, e isso explicaria por que eles aparecem para ajudar Timmy apenas quando ele se sente triste, assustado ou infeliz, e assim como os antidepressivos, as suas fadas só estariam presentes enquanto ele precisasse delas. Outro ponto levantado é que Timmy deveria perder seus padrinhos mágicos ao crescer, mas ele consegue manter Cosmo e Wanda na sua vida adulta, o que poderia simbolizar que ele ainda continua lidando com a depressão e tomando remédios. Outros personagens e elementos da série também são vistos de uma forma diferente com essa ideia. O Sr. Crocker, que está constantemente tentando capturar as fadas, seria uma metáfora para o terapeuta de Timmy, tentando convencer ele a parar de usar os medicamentos. Além disso, personagens como George Von Estranho, o forte e musculoso chefe das fadas, poderia simbolizar esteroides, que são substâncias químicas que podem ajudar no crescimento muscular e na recuperação rápida de lesões, enquanto o ex-namorado de Wanda, o Juandíssimo Magnífico, seria uma metáfora para o Viagra. Beleza, a teoria já tava uma viagem e aqui o cara se perdeu. E também tem referências a episódios que reforçam essa ideia, como quando o time é enviado para a reabilitação de desejos, no episódio Wishing Well da sexta temporada, uma possível metáfora para a overdose de tanto medicamento que ele consome, e a regra que diz que se time declarar que ele tá feliz e não precisa mais de seus padrinhos mágicos, e daí eles desaparecem, também é vista como uma comparação com o momento em que uma pessoa decide parar de tomar antidepressivos, já que ela não precisa mais. Existem outras teorias alternativas dessa, igual a de que Cosmo e Wanda não são reais, e sim apenas peixes de estimação de time, que ele imagina como padrinhos mágicos para lidar com a perda dos seus verdadeiros. E um ponto que ajudaria nisso é que Cosmo e Wanda Com a perda dos pais verdadeiros. Deixa eu ver aqui de novo isso. a de que Cosmo e Wanda não são reais, e sim apenas peixes de estimação de time, que ele imagina como padrinhos mágicos para lidar com a perda dos seus verdadeiros. E um ponto que ajudaria nisso é que Cosmo e Wanda sempre se transformam em peixinhos dourados. E outra teoria sugere que Timmy é uma criança violentada das piores formas possíveis, seja pela Vicky ou seja pelo Professor Crocker, e os padrinhos mágicos seriam remédios tomados pelo time para lidar com isso. Mais uma teoria pesada com desenho infantil, esse pessoal tem que arrumar alguma coisa para fazer, mano, sério. Porém, isso é tudo teoria, e obviamente nunca foi provado que isso é real. O criador nem sequer falou algo sobre essa teoria.
Também é que O tá um narrador é o absurdo. pai do Ash. As especulações É, sobre a também nem verdade do tanto. pai do Ash é uma coisa que surgiu há muito tempo. Tem página na internet que discute isso Quem é desde este 2006. Pokémon? Onde pamonhas está o pai do Ash? E com certeza esse é um dos É um maiores bicho. mistérios da série, que infelizmente os fãs nunca vão saber até porque a série já acabou. Porém, algumas vezes na série, o bendito pai do Ash é citado. No primeiro episódio da série, Professor lançado em Carvalho? 1997, a mãe de Ash, Adélia Ketchum, menciona que o pai de Ash também partiu em uma jornada para se tornar treinador Pokémon. Será que é um Machoke ou um Mr. Mime? Nossa, muito doentio. Sugerindo que ele estava em uma jornada similar à de Ash, porém não tem mais detalhes sobre ele. E em entrevista, o escritor principal das primeiras temporadas de Pokémon, o Takeshi Shudo, menciona que o pai de Ash era um treinador Pokémon em uma longa jornada, mas nunca foi revelado se ele tinha planos de explorar mais sobre esse personagem na série. E ele disse que o pai de Ash ainda está em sua jornada, sem dar mais detalhes. E embora não faça Meu gato clicou aqui. parte da canônia do anime, no mangá The Electric Tale of Pikachu, que se baseia na série, o pai de Ash também é brevemente mencionado como um treinador Pokémon em sua jornada, similar à menção do anime, em Pokémon The Distant Blue Sky, um especial que foi lançado em 2023 como parte do 25º aniversário de Pokémon, alguns meses antes da série acabar. Enfim, nesse especial muita gente acreditou que o pai de Ash estaria presente no episódio e finalmente seria revelado. No episódio em si, o Ash retorna para Pallet para reencontrar os seus pais depois de muito tempo de jornada, e sua mãe chama ele para encontrar ela no centro Pokémon. Daí ela menciona que o pai de Ash está na cidade para encontrar ele também, e com isso muitos criaram expectativas sobre. Porém, chegando no centro Pokémon, no final do especial, a mãe de Ash revela que seu pai teve que sair um pouco antes dele chegar lá, e não teve nenhuma razão real dada, além de que ele precisava Também o pai saiu pra comprar cigarro e não quer nem saber também mais do filho, hein? E a mãe de boa com isso. ir embora, e dessa forma então a jornada do Ash de 26 anos termina, com a série nunca revelando nenhuma vez o pai dele em 25 temporadas. E essa última vez aí certeza que foi uma piada com os fãs, mas enfim, já que a série nunca mostrou o pai do Ash, ao longo dessa caminhada os fãs especularam bastante sobre quem seria o pai dele, e deram algumas alternativas. O primeiro candidato e mais famoso com certeza é o Professor Carvalho, e isso faz um pouco de sentido, já que o Professor Carvalho quer assumir o papel de figura paterna na Professor série, Carvalho? oferecendo apoio e encorajamento a Ash durante a sua Carvalho. jornada. E isso também explicaria por que o Professor Carvalho parece tão próximo da mãe de Ash, e porque ele estava disposto a dar a Ash um Pokémon único, ao invés de punir ele por chegar atrasado para pegar É. E super poderoso, né? Porque os IV do Pikachu deve ser tipo 31, 100% 31, porque bater de frente com pouco treinamento, bater de frente com o Onix, seria imune a tipo elétrico e ganhar, é muito é muito IV envolvido aí. seu Pokémon Lembrando que era de Pokémon de um líder de ginásio, que a vida deles é treinar pra manter o ginásio, né? Aí chega um menininho com um Pokémon elétrico contra um Onix gigantesco de pedra e ganha. O Pikachu é cabuloso. no início da jornada. Porém, embora faça um pouco de sentido, porque o Professor Carvalho e a Adélia Ketchum esconderiam esse relacionamento? Por que eles não revelaram logo de cara isso? E se eles realmente não tivessem em um relacionamento, seria estranho que eles passassem tanto tempo juntos. Além disso, o Ash respeita bastante o Professor Carvalho, então meio que ele aceitaria de boa se o Professor Carvalho fosse o verdadeiro pai dele. Mas enfim, o outro candidato seria Bruno, o treinador do tipo lutador da Elite dos Quatros, que provavelmente foi baseado no episódio do Master the Unexpected da segunda temporada, em que nele a Adélia Ketchum sabe o local secreto do treinamento de Bruno, o que leva os fãs a especularem que ela o conhece pessoalmente. Porém, como Bruno é famoso, Adélia poderia ter ouvido apenas boatos sobre ele. Além disso, o episódio mostra que Bruno é uma fraude, o que tornaria estranho a Adélia enviar o Ash para treinar sem aviso sobre sua verdadeira reputação. Outro candidato seria Silver, de Pokémon Chronicles, que seria tipo um spin-off da série de Pokémon lançada em 2002. Alguns fãs dizem que Silver parece reconhecer o nome de Ash quando o Hit menciona ele, mesmo sem nunca terem se encontrado. Além disso, o Silver e o Ash compartilham algumas semelhanças. Ambos viram um pássaro lendário no início das suas jornadas, o Ash viu o Hu-Hu e o Silver viu o Moltres, e ambos são lendários, são de fogo, são pássaro, então meio que tem a semelhança. E ambos eles têm um Pokémon que vivem fora da Pokébola, um pássaro, então meio que Aquele Moltres levou uns tiros, foi? Vamos ver esse Hu-Hu aí.
Isso é um saco? Cara, quem foi que desenhou esse. Rapaz, aquele Motos ali passou pelo Rio de Janeiro. Acho que só pode. Que tem a semelhança. E ambos eles têm um Pokémon que vivem fora da Pokébola, além de um dragão voador, embora o Charizard não seja propriamente um Pokémon dragão, apenas quando ele Mega Evolui X. Mas enfim, essa teoria não tem muitas provas e por isso não parece ser verdade. O outro candidato seria Red, o protagonista dos jogos clássicos de Pokémon, e o principal argumento dessa teoria é por causa da fala da mãe de Ash, que diz que o pai dele saiu em uma jornada Pokémon há um tempo atrás. E o Red também é de Pallet, cidade natal de Ash, porém não temos nenhuma outra evidência. E pra não dizer que faltou citar ele, alguns citam que o verdadeiro pai de Ash é o Mr. Mime, e isso porque o Mr. Mime é o Pokémon que ajuda a mãe de Ash na sua casa, e quase sempre acompanha ela. Porém nem faz sentido, já que a mãe do Ash conheceu o Mr. Mime com o Ash já velho. Isso só existe porque tem gente maldosa e porque o Mr. Mime é um Pokémon humanoide. E se ele realmente fosse o pai do Ash, isso abriria um espaço para uma discussão um pouco sombria sobre humanos se relacionando com Pokémons, e contando com os vazamentos da Terra Leak de Pokémon, deixa esse tema bem mais obscuro, não é mesmo, Typhlosion? O que até Qual é essa parada do Typhlosion? Eu já vi alguma coisa sobre no Facebook, se eu não me engano, em algum grupo, sobre algo relacionado ao Typhlosion e alguma polêmica, mas eu não sei exatamente o que é. Se alguém souber aí, pode deixar nos comentários aí que eu gostaria de saber. até explicaria o fato do Ash ser jovem pra sempre, ou terá uma resistência maior a ataques de Pokémon, coisa que foi abordado no vídeo anterior. Porém, tirando o fato do Intilado Vaporeon, da Gardevoir e afins, realmente existia uma época em que humanos se relacionavam com Pokémons. Em Pokémon Diamond, Pearl e Platinum, se você entrar em uma biblioteca em Canavale e procurar em algum instante, tu vai encontrar um livro sobre esse relacionamento, em que na tradução literal do japonês, diz que houve um tempo em que Pokémons eram casados com pessoas, e que isso era normal, pois houve um tempo onde pessoas e Pokémons eram a mesma coisa. E na tradução adaptada em inglês, dizem que eram apenas uma relação muito próxima, que eles comiam na mesma mesa. Porém, com os vazamentos das histórias ocultas de alguns Pokémons, meio que o relacionamento entre humanos e Pokémons foi confirmado, tanto na história do Typhlosion, do Vigoroth, Octillery e afins. No próprio anime de Pokémon a gente vê algumas pistas sobre, mas isso não é assunto para esse momento. E finalmente chegamos ao título do tópico, em que o narrador da série seria o verdadeiro pai do Ash, que pra quem nunca assistiu a série de Pokémon, durante a jornada de Ash o narrador vai contando o caminho de aventura dele e de seus amigos. Nossa história continua e novamente encontramos nossos amigos viajando juntos em sua jornada Pokémon, em perfeita harmonia. E segundo essa teoria, esse narrador seria o pai de Ash, que estaria recontando. Não, eu acho que não, hein, que não faz sentido não. Porque muitos desenhos tem esse narrador, é mais pra inteirar o público do que tá acontecendo, do que colocar algo subliminar assim. Não, eu acho que não. Contando todas as aventuras e peripécias de seu filho com orgulho, como um ex-treinador. E como ele é pai de Ash, ele ainda vê Ash como aquele jovem garoto de Pallet, mesmo que todos os outros tenham envelhecido ao longo dos anos. E isso também explicaria o porquê do Ash nunca envelhecer, pois seria uma história contada pela perspectiva de seu pai. Porém a série acabou, o pai dele nunca apareceu e aparentemente ele foi comprar cigarro e nunca vamos saber quem ele é. Caillou tem câncer terminal. Caillou é uma série de animação canadense voltada para o público infantil, baseada em uma série de livros, escritos por Christine Leroux, lançados em 94. O desenho do Caillou estreou em 97, e contava a vida de um garoto chamado Caillou, que Só por causa da carequinha? igual a maioria das crianças é curioso e sempre estava explorando o mundo à sua volta, aprendendo sobre a vida, família e amizade. Aqui no Brasil ele é bem conhecido, eu lembro de assistir ele no canal da Cultura quando eu era criança, mas enfim, existe uma teoria que diz que Caillou esse tempo todo na série tinha um câncer terminal, e essa é uma teoria muito conhecida por quem Eu já ouvi sobre isso, mas ele é o único que não tem cabelo na série, né, eu acho. Que eu me lembro, eu acho que não tem mais ninguém que não tenha cabelo, mas ele tem sobrancelha, né? Eu acho que acho que quem tem câncer perde todo o pelo do corpo com a quimioterapia e não fica a sobrancelha também. A sobrancelha também vai. O Caio tem a sobrancelhazinha, não sei se é só. Se bem que a sobrancelha das outras, esses dois aí parece que são a mesma pessoa, né? Isso é bem mais robusta. Caillou é só um fiozinho, eles têm mais acompanha os desenhos animados em geral, em que ao longo da série de Caillou, alguns Não, a mãe dele também tem. Não sei se é a mãe. Mas a outra pessoa também tem só o risquinho. O Caillou também tem a sobrancelha. Ele tem sobrancelha. Então
Mas notaram que mesmo com Caillou crescendo, ele continuava careca. Agora pronto, o cara não pode nem raspar a cabeça mais. E a partir daí, alguns fãs teorizaram que ele tinha um câncer. E ele tava careca por causa do tratamento da quimioterapia. Falando de uma forma mais aprofundada, a teoria propõe que desde muito novo o Caillou foi diagnosticado com câncer terminal. E daí ele começou o tratamento de quimioterapia que deixava ele careca. Os pais de Caillou, cientes que ele tinha pouco tempo de vida, permitiam que ele fizesse o que quiser, ignorando comportamentos birrentos, por exemplo. E isso é interpretado como uma tentativa de proporcionar ao Caillou uma vida plena e feliz nos seus últimos dias. E a teoria afirma que Caillou eventualmente faleceu na série, e portanto, representa as memórias e experiências que os bichos de pelúcia que amavam Caillou têm dele, e eles não conseguem entender a morte, e em sua mente mantém Caillou vivo através de suas lembranças. E até por isso todos os episódios tinham aquelas nuvens na borda, como se fosse um sonho, porque na verdade são lembranças. Porém, ao longo de suas 8 temporadas e... Pera aí. A série é vista como se fosse a partir das memórias dos brinquedos? Tá, agora que não faz mais muito sentido mesmo. 24 anos no ar, contando com as reprises, isso nunca foi provado. E até a Chouette, a editora que produziu os livros de Caillou, veio a público e respondeu a pergunta, dizendo que Caillou foi desenhada pela primeira vez como um bebê, porém colocar cabelo nele à medida que ele fosse crescendo poderia descaracterizar o personagem, e ele Realmente, acho que descaracterizaria, né? perderia sua essência, e por isso os artistas nunca colocaram cabelo nele, para que sua identidade e características fossem preservadas. E eles complementam dizendo que Caillou foi popularizado sem nenhum único fio de cabelo na cabeça. Maldita mania das pessoas de colocar assunto sério em desenho infantil. Todos os monstros estão apenas na cabeça de Coragem. Eu acabei falando dessa teoria no vídeo de Iceberg de Coragem. Essa teoria também é bem conhecida, né? Vamos lá. Aqui no canal, e ela é uma teoria bem popular entre as pessoas que assistem a série. Diz que todos os monstros que aparecem na série, do mais feio até o mais bizarro, todos eles na verdade não existiam de fato. Em vez disso, esses monstros são apenas alucinações da cabeça de Coragem. E de forma mais aprofundada, essa teoria sugere que tudo em volta de Coragem é normal, e devido à sua mente hiperativa, ou apenas por uma falta de compreensão do mundo ao seu redor, o Coragem vê tudo de uma forma distorcida e assustadora. E até por isso, na maioria dos episódios, o Eustácio e a Muriel não têm medo dos monstros que aparecem na casa deles, porque na realidade eles nem são realmente monstros. Por exemplo, o Fred esquisitão, ele pode ter sido apenas um cara estranho que gostava de cortar cabelos, que se tornou assustador por causa do próprio medo do Coragem de cortar o seu pelo. E a teoria diz que cães podem ficar assustados ou com raiva com coisas mínimas, pensando que são na verdade uma ameaça para eles, ou para sua família. E na minha concepção pode ser uma mistura disso com o fato do passado do Coragem ser bem sofrido, com ele sendo achado em uma lata de lixo pela Muriel, depois dos seus pais virarem cobaias de um cientista maluco que mandou os pais de Coragem pro espaço e consequentemente matou eles. E o Coragem, que ainda era um bebê, presenciou tudo aquilo, e com lágrimas nos olhos viu seus pais sumirem no céu. E por causa disso, ele sempre tenta ajudar Muriel e o Eustácio a todo custo, enxergando quase tudo como uma ameaça. E meio que isso tudo foi confirmado algum tempo depois do fim da série. Em 2015 foi lançado Os Meninas Superpoderosas Super Smash Up, que é uma minissérie de quadrinhos crossover da Cartoon Network. Na edição 2 desses quadrinhos, elas acabam visitando Coragem. No começo, as próprias meninas se assustam com a sombra de Muriel, mas tudo se resolve. Porém, depois o Coragem acaba alucinando e ficando com medo da aparência das meninas, imaginando elas de maneira assustadora, com olhos bem grandes, e ele acaba ficando com muito medo. E meio que isso confirma que o Coragem vê o mundo de uma maneira mais aterrorizante do que realmente é. Porém, isso não tira o fato de que talvez o mundo do Coragem realmente seja infestado de monstros bizarros. Porém, ele acaba exagerando e enxergando até coisas normais como assustadoras. Mas enfim, pessoal, essa foi a parte 2 do Iceberg das teorias da conspiração dos desenhos. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, vocês são só do limonada, e eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Muito obrigado ao Pedro Henrique, que é membro aqui do canal. Muito obrigado também ao Demo e ao Ziron pelos valores do último vídeo. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de deixar o like e inscrição, e caso tu tenha alguma sugestão do próximo Iceberg Dash, explorando as profundezas de algum iceberg ou de qualquer outro vídeo, deixa aí nos comentários. Muito obrigado mais uma vez e bye bye. É isso aí, rapaziada. O que vocês acharam aí do Iceberg? É muita teoria. Algumas faz sentido. Algumas, se você pensar um pouquinho ali, você vê que não encaixa muito bem a história. Algumas foram mesmo desmentidas pelos criadores. Acho que quando é desmentido pelo próprio criador, não adianta ficar batendo naquela tecla. A menos que ele esteja querendo esconder realmente.
Porque eu acho que não há necessidade de implementar esse tipo de coisa em desenho infantil. Não digo que não aconteça. Pode sim colocar. Não é que pode, mas pode ser que eles consigam colocar coisas subliminares em muitos desenhos. Colocam, eu sei que já vi mesmo, coisas subliminares em desenhos que não deveriam estar ali. Ah, mas é isso aí, rapaziada. Qual é a opinião de vocês sobre as teorias que nós vimos aqui hoje? Tem alguma a acrescentar? Tem alguma aí que você queira debater? Coloca aí nos comentários. Vamos debater sobre isso. Canal do Catzilla Khan. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro vídeo. Vai lá, dá uma força pro canal do cara. Até o próximo vídeo, rapaziada. Muito obrigadão aí. Valeu. Pera aí. Dá um tchau também, bicho. Dá um tchau lá. Bora.